Olá, bom dia, graças. Que Deus abençoe o seu dia. Hoje é segunda-feira, 4 de novembro de 2024 e estamos começando mais um devocional da manhã. Nós temos falado sobre fé e o Senhor tem nos ensinado a praticar e a declarar essa fé através do poder de Deus. Mas não somente a fé lhe foi concedida por meio da cruz, mas também a autoridade para profetizar e também para repreender a força do mal que se levanta contra você. Aleluia! Nós passamos por muitos desafios todos os dias. E Satanás, ele usa cada desafio, cada circunstância, cada dificuldade para nos desestabilizar, para nos contaminar, para nos corromper. Mas uma coisa é certa, ele nunca vai agir de forma oculta a ponto que fique surpresa para nós. Não. Deus sempre revela aquilo que está em oculto. Deus sempre vai revelar as artimanhas, as estratégias que Satanás está usando contra a sua vida. Você nunca vai ser pego de surpresa, não. Não quando você tem uma vida temente ao Senhor. Não quando você tem uma vida de obediência à palavra do Senhor. Quando você anda segundo a vontade de Deus, Ele sempre vai te dar uma visão lá na frente. Ele vai revelar o seu inimigo e ele vai revelar os laços que o seu inimigo tem preparado para você. Aleluia. Deus tem nos ensinado lições de sabedoria todos os dias. Ele tem nos ensinado a sua palavra. Tem dias que nós estamos aqui, ele puxa a nossa orelha, mas é uma forma de nos mostrar, de abrir os nossos olhos para que a gente possa ver o que está diante de nós. Deus não deixa a gente ser enganado, não deixa. Ele não deixa o inimigo corromper a essência que Jesus formou dentro de você. Por isso a importância de estarmos vigilantes a todo o tempo. Aleluia. Os ataques são grandes, principalmente na nossa mente. Satanás age todos os dias. Ele ataca a nossa casa, ele ataca a nossa família, ele ataca o nosso casamento, ele ataca o nosso trabalho, as nossas finanças, ele ataca todas as áreas da nossa vida, principalmente aquelas em que nós somos mais vulneráveis. Mas uma coisa é certa, nos foi dada autoridade por meio de Cristo Jesus para impedir esses ataques de Satanás. Esses ataques de continuar na nossa vida. Eu fico maravilhada com a forma como Deus trabalha comigo. Amados, Deus não passa a mão na minha cabeça. Quando eu cometo algum erro, Deus é muito sério comigo. Ele puxa a minha orelha, ele me exorta, ele fala quando eu entristeço o coração dele. Mas também eu consigo ver a mão poderosa de Deus me dando livramento. Todos os dias. Todos os dias. Ontem mesmo eu experimentei algo. Um livramento, uma proteção de Deus. Eu estava destinado a realizar um trabalho e quando eu estava indo, o Senhor fechou meu coração e disse que eu não deveria ir para aquele lugar naquele dia. Depois eu descobri que lá estava preparado um laço, onde eu teria um grande prejuízo. E quando eu fiquei sabendo, eu só glorificava o nome do Senhor. Eu falava, Senhor, obrigada, porque o Senhor cuida de mim. Eu poderia ter ido, eu poderia ter sido enganada pelo meu coração, ter ido naquele lugar e ter perdido tudo. Mas Deus revelou ao meu coração, não vai, hoje não. E eu fui guardada, eu fui protegida e eu recebi o livramento. Aleluia. Deus cuida da gente. Deus cuida. Mas a forma como Deus trabalha comigo é uma forma muito certa. Eu vejo a sua exortação, eu vejo o seu tratar, mas eu também vejo o seu livramento.
Deus não me deixa ser enganada. Todas as vezes que tem uma guerra espiritual acontecendo na minha vida, um ataque, que muitas vezes ele está oculto e eu não consigo perceber, Deus sempre usa alguma forma de me revelar. Ou ele me dá algum sonho, ou ele me dá alguma visão, ou ele fala na palavra, ou ele me responde através de alguém. Amados, por isso nós precisamos viver uma vida todos os dias dependente de Deus. Por isso nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque quando você tem intimidade com Deus, você é sensível à voz de Deus, você consegue entender os comandos de Deus e os sinais que Ele dá para que você possa se livrar dos laços preparados ao longo do caminho. Aleluia! Mas o Senhor também nos deu autoridade para que a gente possa se posicionar quando alguma coisa ruim acontece. Eu contei aqui nos últimos dias uma boa parte do testemunho da minha vida, das coisas que eu vivi, das experiências que o Senhor me proporcionou e que eu possa estar hoje aqui compartilhando com vocês. Mas uma delas é que o inimigo já agiu muito na minha vida. O inimigo já agiu muito na minha casa. Eu tive experiências sobrenaturais terríveis dentro do meu lar. Mas muitas vezes eu me acovardei. Eu tinha medo e eu tinha uma falta de atitude. Eu não estava com a minha fé muito bem alicerçada na palavra. Eu não sabia como agir e eu acabava deixando aquela situação, aquele ataque vencer a minha força, vencer a minha fé, vencer a minha vida espiritual com Deus. E o inimigo entrava no meu lar e gerava uma grande confusão. Quando eu aprendi a me posicionar com autoridade, sabendo a certeza do poder de Deus que está sobre a minha vida, que me foi dado através da cruz, eu comecei a agir e a me posicionar. Eu me posiciono me revestindo com as armaduras espirituais da palavra de Deus. E assim eu declaro, por meio da fé, usando a autoridade que o Senhor me deu, e eu expulso todo o mal que estava agindo na minha casa, na minha vida. Eu quero dar um exemplo para você de autoridade na palavra do Senhor, para que você possa entender que essa mesma autoridade foi derramada sobre você. E você tem essa legalidade, você tem essa autoridade para se posicionar dentro do seu lar todos os dias e não aceitar as obras espirituais do mal. Aqui em Lucas capítulo 4, verso 31, fala que Jesus desceu para Cafarnaum, a cidade da Galileia, e ele ensinava no sábado. E as pessoas se maravilhavam com a sua doutrina porque ele pregava com autoridade. Só que tinha naquele lugar, na sinagoga, um homem que estava possesso de um espírito de demônio imundo. E aquele demônio gritou em alta voz: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai deste homem." O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Aquele demônio veio caçoar de Jesus, apesar de reconhecer a sua autoridade. O que o Senhor veio fazer aqui? O que o Senhor quer fazer conosco? Jesus não deu estia para aquele espírito imundo. Ele apenas disse com autoridade: "Cala-te e saia." E aquele homem ficou livre. Quando você tem essa autoridade, o inimigo não tem poder de dominar a sua casa. Quando você tem essa autoridade na sua vida, o inimigo não tem poder de gerar confusão no seu casamento. Ele não tem poder de colocar espíritos imundos para tentar a sua carne. Mas há uma sequência de fatos que precisam ocorrer para que essa autoridade esteja sobre a sua vida. Primeiramente, uma busca constante na presença de Deus. Nós precisamos ter uma vida consagrada a Deus.
Nós precisamos consagrar nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito todos os dias, abrindo mão do pecado, fechando as brechas. Porque quando há brechas na nossa vida, não há autoridade sobre nós para expulsar espíritos imundos. Porque Satanás, ele é um acusador. E ele vai sempre acusar os nossos pecados. Quando você vive uma vida desordenada, cheio de coisas que te contamina, você não tem autoridade para declarar que Satanás saia da sua casa, que ele saia da sua vida. Você não tem. Porque aonde houver uma brecha, ele vai entrar. Ele procura um lugar para habitar. Então, se ele encontra aquela casa imunda, ele vai habitar naquele lugar. Se ele encontra aquela casa vazia da presença de Deus, ele vai habitar naquele lugar. E Deus não habita onde está o pecado, onde está a iniquidade. Porque Deus é puro. Deus é santo. É claro que nós somos pecadores e nós pecamos todos os dias. Mas quando nós temos uma vida consagrada na presença de Deus, nós não vivemos na prática do pecado. Quando nós erramos, nós nos arrependemos, pedimos perdão e melhoramos. Procuramos nos esforçar para não cometer os mesmos erros. Mas quando a gente vive na prática do pecado, a gente continua cometendo os mesmos erros dia após dia, mesmo sabendo que desagrada a Deus. E quando a gente faz isso, esses pecados já não são mais pecados, eles se tornam iniquidades. Iniquidade é tudo aquilo que você sabe que é errado, mas você continua praticando. Aleluia. Deus está falando aqui. Então, um dos fatos para que essa autoridade esteja sobre a sua vida é santidade. Uma vida com Deus. Uma vida de oração. Quando você vive uma vida de oração, você tem essa autoridade, porque você aprende a desenvolver essa autoridade. Quem não ora, não sabe como desenvolver essa autoridade. Quem não tem uma vida constante de oração, não sabe como declarar essa autoridade. Porque do que vai adiantar? A pessoa não ora, praticamente em momento algum. Muitas vezes é só uma oração superficial. E aí quando o inimigo entra numa situação, aí ela se posiciona para orar. Que autoridade aquela pessoa vai ter naquele momento sobre aquele espírito imundo? Não vai ter. Porque Satanás não respeita quem não ora. Ele não respeita quem não vigia. Ele não respeita quem não busca. Uma vez eu escutei que a gente conhece os cristãos pelo seu joelho. Quanto mais lisinho é o joelho, ou seja, porque não ora. É claro que na maioria das vezes isso não é verdade, porque nem todo mundo consegue orar de joelho por conta das suas limitações físicas. Mas eu estou falando isso no sentido figurado. Satanás, ele observa, quando ele olha para nós, os nossos joelhos espirituais, e ele vê se verdadeiramente nós temos uma vida de oração. Se vivemos uma vida superficial, ele não vai sair. Pelo contrário, ele vai rir da nossa cara. Ele vai gozar de nós. Aleluia. Deus está falando aqui. E eu preciso dizer, na minha caminhada com o Senhor, eu experimentei várias vezes, de situações onde pessoas estavam possuídas por espíritos imundos e outras pessoas tentaram expulsar esses espíritos e foram envergonhadas, porque elas não tinham autoridade. Eu presenciei várias vezes na minha vida e até momentos que eu mesmo pequei, eu estava debaixo de brecha e eu presenciei experiências sobrenaturais na minha casa e eu tentei expulsar e não saiu, porque eu não estava vivendo uma vida correta diante de Deus. Então, sem uma vida de oração, nós não temos autoridade. Sem santidade, nós não temos autoridade. Sem discernimento de espíritos, nós não temos autoridade. As pessoas hoje procuram vários dons. Elas procuram os dons de pregar, de cantar, tocar instrumentos, o dom da profecia. Mas há um dom que está esquecido e ele é fundamental nos dias de hoje e vai ser ainda mais importante nos dias futuros, que é o dom de discernir espíritos. Hoje há um grande ataque de espírito de engano nas igrejas. São profetas que profetizam de boca para fora, onde não é Deus que está falando.
Eles falam, assim diz o Senhor, quando não é Deus. Entenda, não são todos. Deus usa os seus profetas. Mas convenhamos que em muitos lugares virou uma grande bagunça. Em um momento de um culto, vários profetas profetizam ao mesmo tempo. Ei, sendo que a própria palavra do Senhor fala que quando um estiver profetizando, principalmente orando em línguas, que haja um intérprete naquele lugar para discernir o que aquela pessoa está dizendo. Deus não é Deus de confusão. E infelizmente nós vemos hoje o espírito de engano em muitos lugares. Pessoas afirmam ter experiências, ter visões, ter sonhos, acabam discernindo das suas maneiras e não tem nada a ver com o que Deus está falando, muitas vezes nem é o próprio Deus. E com isso tem sido levado uma multidão de pessoas no engano de Satanás. Porque eu preciso te dizer, o inimigo também age dentro das igrejas. O inimigo está infiltrado dentro das igrejas. Muitas vezes em cima dos altares. Quantos, meu Deus, quantos na minha história, na minha vida, quantos testemunhos eu vi de pessoas que estavam em cima dos altares, mas estavam dizendo ali, sendo profetas, anunciando profecias, e a vida totalmente em pecado, inclusive em adultério e pedofilia. Quantos escândalos eu já vi. E as pessoas lá embaixo, oh glória, amém, eu recebo, eu tomo posse. E não era Deus. Sabe por quê? Por falta de discernimento. Discernimento. Eu mesma fui fruto de muitas profetadas. Muitas profetadas. Quando eu tinha 15 anos, eu estava ali no começo do meu ministério. Eu vivia debaixo de monte, em cima de monte, o dia inteiro, até as madrugadas, vivia de jejum, eu só tinha cabeça, olho e pescoço, de tão magra que eu era, porque eu vivia em jejum. Eu estava na melhor fase da minha vida espiritual com Deus. O primeiro amor, buscava de uma forma intensa, como eu nunca havia buscado. Deus tinha um ministério comigo, tinha um mistério que me revelava nas madrugadas. Eu passava madrugadas em claro, tendo experiências sobrenaturais com Deus. Eu estava no meu melhor momento de santidade. O meu corpo, a minha juventude era entregue a Deus. E uma vez eu estava em um culto, era um congresso, e foi convidado um pastor de uma outra igreja para pregar nesse congresso. Aquele homem pegou aquele microfone, eu estava na porta recebendo as pessoas como obreira naquele lugar, estava escalado naquele dia. Aquele homem pegou aquele microfone, se dirigiu até mim e ele anunciou profecias mentirosas e enganosas de Satanás. Ele pegou aquele microfone, ele me envergonhou diante da igreja, dizendo que eu era a ovelha negra da casa de meus pais, que Deus estava vendo o trabalho que eu dava para os meus pais, que Deus estava vendo a vergonha que eu gerava na minha escola, que Deus estava vendo os pecados que eu estava cometendo de prostituição, inclusive tinha uma seta até de uma gravidez repentina, precoce. Amados, aquele homem envergonhou a minha vida. Aquelas pessoas olhavam para mim e falavam, uai, mas não é aquela pregadora, aquela jovem menina usada por Deus? Amados, era tudo mentira. Eu não tinha nenhum namorado, a minha vida era só buscar a presença de Deus. Eu era a filha mais comportada da minha casa, a filha que tirava excelentes notas, que só tinha palavras positivas dos professores, ganhava várias medalhas de mérito na escola. Eu tinha tudo para dizer assim, que era uma menina que estava totalmente centrada na palavra de Deus. Não tinha nada de vergonha na minha vida espiritual. E uma profecia maldita de um homem que estava totalmente enganado e corrompido pelo espírito do engano envergonhou a minha vida. E aquilo me fez muito mal, a tal ponto que eu fiquei traumatizada com profecias. Eu levei muito tempo para acreditar que Deus verdadeiramente usava as pessoas para falar com a gente, de tanto que aquela situação me desmoralizou. E eu fui acolhida pelas pessoas da igreja que me conheciam o meu caráter, mas mesmo assim as pessoas que estavam naquele lugar não conheciam a minha história, não conheciam o meu testemunho,
Então elas julgaram pelaquilo que elas ouviram. E eu preciso te dizer, eu não fui a única vítima na história disso não. Muitas pessoas passaram por situações semelhantes. Por quê? Porque falta discernimento nas igrejas. Não é todos os lugares que têm discernimento. Não é todos os lugares que verdadeiramente as pessoas têm a visão espiritual aberta e conseguem ver onde o inimigo está agindo. Por isso nós precisamos ter uma vida íntima na presença de Deus. Independente de estar em cima do altar ou não, você precisa ter uma vida espiritual aberta com Deus. Para que Deus possa te falar e revelar aonde está o laço, para que você não venha cair. Mas isso vai dando experiência para a gente. Os anos foram passando, eu passei muitas coisas e Deus me dava discernimento cada vez mais. E eu conseguia discernir aquilo que vinha de Deus, aquilo que não vinha. Recentemente eu estava também em uma igreja, eu fui fazer uma visita. Recebi um convite e fui fazer uma visita. E uma pessoa veio até mim. E tinha uma pessoa sendo usada por Deus com a profecia para mim. E Deus estava falando tremendamente ao meu coração. Veio uma segunda pessoa, interrompeu aquela profecia e começou a profetizar junto com a outra pessoa. Naquele momento eu entendi, um estava sendo usado por Deus, outro estava sendo usado pelo diabo, porque Deus não é Deus de confusão. E o Senhor começou a me dar discernimento naquele momento. A primeira profecia que estava falando antes, falou tudo o que eu estava sentindo, coisas que só Deus sabia. A segunda começou a anunciar coisas que eu não estava vivendo, dizendo que eu estava passando até por uma separação no meu casamento, onde a minha aliança com meu esposo estava sendo rachada. Totalmente mentira, pois eu estou vivendo a melhor fase do meu casamento. E eu falei, Senhor, como é terrível, né? Se eu não tivesse a experiência que eu tenho, se o Senhor não tivesse me ensinado, eu seria enganada hoje aqui. E eu sairia escandalizada deste lugar, ou talvez nunca mais queria pisar o meu pé na igreja. Porque isso é que aconteceu com muitas pessoas. Muitas pessoas hoje não conseguem mais ir à igreja porque foram escandalizadas por situações assim. Mas é por isso que Deus está falando hoje. Ei, é tempo de buscar discernimento. É tempo de buscar entendimento. Deus está falando para você hoje que Ele te deu autoridade para declarar na sua casa, declarar na sua vida, pelo poder da fé, e não aceitar o agir do inimigo. Essa semana eu tive um sonho terrível. Deus me usa muito em sonhos. E Ele sempre me dá o discernimento depois. Foi um sonho terrível. Eu dormi um sono da tarde, cheguei do trabalho, estava muito cansado. Fui descansar um pouco, tive um sonho terrível e espiritual. Deus me mostrou a entidade maligna que estava querendo agir dentro da minha casa. E eu louvei ao Senhor porque Ele não me deixou ser enganada. Eu entendi o que eu precisava fazer. Eu entendi que eu precisava fazer um jejum, consagrar minha vida e descer na madrugada em guerra contra esse levante que estava acontecendo. E assim eu fiz. Se eu não tivesse uma vida de oração, se eu não tivesse uma busca na presença de Deus constante, eu ia achar que era apenas um sonho. Eu ia achar que era apenas um pesadelo. Eu não ia ter a visão de quais áreas da minha vida eu precisava endireitar as veredas. Eu ia continuar vivendo, abrindo brechas e Satanás entrando e entrando e entrando no meu lar. Deus está exortando você hoje a buscar não somente a fé, não somente o cumprimento de promessas e realização de milagres, mas Deus está te exortando hoje a buscar discernimento e autoridade da parte de Deus. E você vai ver como as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Porque muitas coisas estão impedidas por obra das trevas. Muitas coisas estão acontecendo dentro da sua casa por conta das setas do maligno, os dardos inflamados do maligno. E Deus está falando para você, até quando você vai permitir esse tipo de situação? Sendo que eu já te dei a autoridade para se posicionar no seu lar, na sua vida. Amém? Será se eu posso ouvir um eu creio, Bruna? Eu creio, eu entendo o que Deus está falando comigo. E eu vou buscar essa autoridade. Eu vou consagrar a minha vida. Eu vou me encher do Espírito Santo para que Deus possa me dar essa autoridade e esse poder para lutar contra as forças do mal. Amém? Essa é a palavra de hoje.
Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma excelente semana vitoriosa. E amanhã nós estaremos de volta com mais uma palavra no nosso devocional da manhã. Compartilhe essa palavra com seus amigos e familiares. Me ajude a fazer com que o canal Viver em Cristo e o Orando a Palavra cresça e alcance muito mais famílias. Em nome de Jesus. Fique na paz.